Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Levítico, Levítico 3. Nós vamos caminhar mais um pouco na exposição desse livro. Todo o capítulo 3, verso de 1 a 17. Verso 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjada a oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará, diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjada a oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, ajuda-nos a compreender esse texto da Tua Santa Lei, que está pleno, Senhor, de mistérios para o mundo em que vivemos hoje. Difícil compreender essa ideia de sacrifício, mas não temos dúvida que o Teu Filho está sendo revelado aqui. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo será anunciado ao nosso coração, começando pelas letras da Tua lei. Então, Senhor, abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos, desimpede os nossos ouvidos, para que possamos ver, ouvir e compreender tudo o que o Senhor requer de nós. Qual é a oferta que o Senhor quer de nós? Qual é o culto que o Senhor requer de nós? Que vida o Senhor deseja que tenhamos?
dirige-nos agora, Senhor, e capacita o pregador da palavra, para que esteja cheio do Teu Espírito, e assim cumpra-se a Tua vontade nessa manhã, que é falar ao Teu povo. Pedimos isso no nome do Teu Filho. Amém. Existem algumas circunstâncias da vida em que, por algum motivo, por algum tipo de desavença, nós perdemos a paz com o nosso semelhante. Uma briga, uma discussão, um mal-entendido, uma palavra mal colocada, qualquer coisa pode nos tirar a paz. Você vem bem com o seu cônjuge e, em determinado ponto, você faz algo que ele não gosta, ou o contrário, e ali se instala uma inimizade, um problema. Você tem um amigo que você caminha com ele na fé cristã há algum tempo, por algum motivo você perdeu a paz que tinha com ele. Você pode perder sua paz com seu namorado, com seu noivo, com os irmãos da igreja. Tantas são as possibilidades. E em cada uma dessas possibilidades, existe um problema ali instalado: a inimizade. Como resolver o problema da inimizade? Como restaurar a amizade que foi perdida? Como recuperar a paz entre as pessoas? Os 3 primeiros sacrifícios que são revelados aqui no livro de Levítico, eles nos apontam exatamente para esse sentido. O manual de culto que nos foi revelado na antiga aliança, ele aponta diretamente para isso. O primeiro grande problema do homem não é outro que não inimizade. Há uma inimizade entre Criador e criatura. E é por isso que a primeira oferta que foi requerida ao homem é a oferta de holocausto. Porque para que haja novamente, que haja tratamento do pecado, tem que haver derramamento de sangue. Então o holocausto é não só derramamento de sangue, mas todo o animal consumido por conta do pecado. Todo o animal era consumido. E assim começou ali, o caminho de volta à restauração. A paz com Deus vai ser restaurada. E começou pelo holocausto. Porque toda a inimizade desse mundo não se compara à inimizade, à falta de paz que o homem tem com Deus desde o primeiro pecado. Assim, o pecado tratado no primeiro sacrifício, ele nos leva a uma refeição pactual, capítulo 2, a oferta de manjares, onde alimentos são entregues, e ali os sacerdotes eles vão ser supridos nas suas necessidades. Parte do alimento é colocado para ofertar ao Senhor, a outra parte é santíssima aos levitas, e eles vão ser sustentados por essa oferta. E a terceira oferta, chamada sacrifício pacífico, ela vai demandar justamente esse ponto. A inimizade está sendo tratada e o homem vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Assim como as outras ofertas, você tem alguns animais ou alguns alimentos que vão ser entregues. No caso do holocausto, animais. No caso dos manjares, alimentos. E são tipos diferentes. Você pode observar na sua Bíblia que o primeiro é gado, que depois vai ser compreendido mais adiante, no verso 7, como cordeiro. Então você tem gado miúdo, cordeiro e em seguida cabra. Então, os animais que estão sendo utilizados aqui, eles são um pouco diferentes. No primeiro você tem, observando o verso 2 do capítulo 1, você tem oferta de gado, de rebanho e de gado miúdo.
No capítulo 2, são bolos que são levados, né, sem fermento até o Senhor, e ali são lançados como oferta junto ao azeite. Então, essa oferta do capítulo 3, ela tem animais distintos. Você tem cabra, você tem gado e tem um animal que é chamado também cabra, cordeiro e gado. Uma semelhança, e agora nós vamos começar a perceber isso, que existem semelhanças e distinções entre essa oferta e as demais ofertas. A primeira semelhança é a quem é entregue a oferta. Perceba que no primeiro sacrifício, verso 9, foi dito, final do verso 9, que a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A oferta não é dada ao homem, a oferta é dada ao Senhor. Isso se repete, né, no capítulo 2, né, algumas vezes, veja, verso 2 do capítulo 2. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Isso vai se repetir muitas vezes no capítulo 2 e é retomado no capítulo 3, porque o verso 1 termina dizendo que a oferta será oferecida sem defeito diante do Senhor. Então, essa é a semelhança de todas as ofertas, é ao Senhor. Isso para que não fique dúvida nenhuma, que tudo que está sendo feito aqui no culto é ao Senhor. Você não está fazendo ao homem, você não está fazendo a um ídolo, tudo é feito ao Senhor. Esse é um princípio básico do culto bíblico. Tudo que é feito na igreja, quando o povo de Deus está congregado, não é a outro senão ao Senhor. Então, se alguma coisa no culto, né, foi adicionada, foi de alguma maneira pensada, que não com o objetivo de ser entregue ao Senhor, esse princípio está sendo quebrado. Porque todos os sacrifícios, você tem a ideia, ao Senhor. Logo, se alguma coisa no nosso meio não for feito com o intuito de ser entregue ao Senhor, sem medo de errar, isso é um ídolo no nosso meio. A idolatria está quando as coisas não são feitas ao Senhor. E aí tem um grande problema, porque as pessoas dizem que fazem ao Senhor, quando na verdade estão fazendo ao outro. Como assim? Como é que eu sei que eu estou fazendo ao Senhor? Quando eu faço o que Ele mandou. Não tenha dúvidas que os cultos que são menos puros, os cultos prostituídos da nossa época, as pessoas que estão ali, elas não têm outro desejo que não seja fazer alguma coisa para o Senhor. Existe essa... provavelmente um ou outro tenha um pensamento diferente, mas a grande maioria é sincero em pensar que o que faz ao Senhor. Então, essa ideia de fazer ao Senhor, ela precisa estar ligada à ideia de que Deus mandou. Se é ao Senhor, eu preciso fazer o que Deus manda. Todas as ofertas aqui não foram pensadas, né, não foram inventadas pelo coração do homem, porque Deus começou falando, volte comigo, verso 1 do capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, ou seja, todo o livro que vai ser entregue agora, foi Deus que falou. Então as ofertas que estão sendo requeridas, o culto que está sendo aqui revelado, é um culto que partiu da mente do Senhor, e não da mente humana. Então, o que é fazer algo para o Senhor? É fazer o que Ele manda. É fazer exatamente o que Ele manda. E quem não faz o que Deus manda, mesmo dizendo que faz a Deus, e que entrega ao Senhor, na verdade não ama a Deus. Ele odeia o Senhor. Veja que conclusão pesada. Quem diz que faz uma coisa para o Senhor, mas não faz como Deus manda, ainda que não pense isso intencionalmente, ele não ama a Deus, mas ele odeia o Senhor. Como é que a gente pode comprovar isso?
Volte comigo para Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, do verso 1 ao 17, nós temos a lei do Senhor. E no segundo mandamento é dito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Veja, a palavra aborrecer aqui é a palavra odiar, ou seja, aqueles que me odeiam. Quem são os que odeiam a Deus? Os que ofereceram um culto que não foi prescrito, ou seja, quem faz aquilo que Deus não manda, ainda que não intencionalmente, e ainda que diga, eu faço para Deus, aborrece a Deus, ou seja, odeia o Senhor. Cristo confirma isso quando nas suas palavras ele diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Veja, o que me ama não faz o que quer, quem faz o que quer é quem é escravo do pecado. Porque ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado, ou você serve ao seu ídolo, e aí você pensa fazer o que quer, porque na verdade o homem está limitado à sua própria natureza. Alguém diz assim: bom mesmo é ser livre. Ora, é verdade, bom é ser livre. Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa verdade não está dissociada da outra. À medida que eu sou livre, eu sirvo a Deus. Ou seja, a liberdade que Deus me deu desde o Éden não foi para fazer tudo o que eu quero, mas foi para fazer a vontade de Deus. Logo, liberdade é cumprir o mandamento. Amar a Deus é cumprir o mandamento. Quem ama a Deus cumpre o mandamento, e quem cumpre o mandamento é livre. Livre e ao mesmo tempo servo, porque ele já não é mais escravo dos seus próprios desejos, ele é livre para fazer a vontade do Senhor. E quem imagina de alguma maneira que pode inventar alguma coisa para o culto e trazer uma novidade para o culto que não foi prescrita, que não está na palavra de Deus, mas você diz assim: não vejo problema nenhum, o que é que tem de mais? Isso não é uma coisa natural, isso não é uma questão a ser tratada como qualquer uma outra. Isso é aborrecer ao Senhor. Isso não é aborrecer, é odiar. E o que é que Deus faz com esses que odeiam a Ele? Verso 6 do capítulo 20. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele disse: eu vou até a 4ª geração dos que me aborrecem, levando maldição. Mas os que me amam e guardam os meus mandamentos, eu abençoo 1000 gerações. Então veja, as famílias são abençoadas à medida que você faz ao Senhor. O que é ao Senhor? O que é sacrificar ao Senhor? Você participa do culto bíblico. Então, você é abençoado, sua esposa abençoada, seus filhos são abençoados, seus netos são abençoados, 1000 gerações são abençoadas. Quando uma família, ela se coloca no meio de um culto que parece ser ao Senhor, mas na verdade é ao homem, ele vai até a 3ª e a 4ª geração. E não há nada mais prático do que isso. Quantas vezes já vimos aqui? Onde está? Então, onde vem a maldição do Senhor para aqueles que o aborrecem no culto? É simples. Olhe para as famílias dessas pessoas. Como elas vivem, como elas falam,
o que elas pensam e como elas são. Ali está a maldição do Senhor, até a terceira e a quarta geração. O filho do filho é amaldiçoado. Certamente, se um deles se converte e muda, então aquela maldição é quebrada. Se tem algum ponto bíblico onde maldição hereditária é citada, aqui está o ponto. Os que odeiam ao Senhor. Como? Não fazendo o que o Senhor mandou. Então, voltando para Levítico, esse é o primeiro ponto aqui, que está em todos os outros sacrifícios. Você precisa oferecer a Deus. Tudo que a gente faz é ao Senhor, e fazer ao Senhor é fazer como Ele manda. É interessante também que essa oferta, né, do capítulo 3 de Levítico, ela tem uma distinção. Existe essa primeira semelhança e agora uma distinção. A distinção é, o holocausto, ele era todo dia. E não só todo dia, era manhã e tarde. Essa é a ideia do culto. Até hoje o culto é manhã e tarde, ou início do dia, final do dia, fechando todo o dia do Senhor. Então era todo dia, manhã e tarde. Agora essa oferta não é manhã e tarde. Ela não tem uma prescrição diária. Por quê? Porque se você observar, essa é uma oferta chamada pacífica e outros vão dizer voluntária. Então veja, é a voluntariedade do meu coração, é a generosidade do meu coração que vai sobressair acima da minha própria obrigação. Então, o holocausto é obrigado, a oferta de manjares é obrigada, mas a oferta pacífica, ela não é uma obrigação diária do crente. Qual é o princípio aqui? Meu pecado foi tratado, eu pude sentar à mesa com o Senhor, então agora meu coração é generoso. Veja, generosidade é um princípio que não se aprende no mundo. A gente diz assim, fulano é uma pessoa generosa, mesmo sem conhecer a Deus. De fato, na nossa concepção de generosidade, é verdade, ela é generosa. Mas você só aprende generosidade com Deus. Porque o que é generosidade? É você dar uma coisa a uma pessoa sem se sentir constrangido por nada. Você dá porque seu coração é disposto a entregar. Obrigação é diferente. Veja, se você observar, o holocausto é obrigação, porque o pecado precisa ser expurgado, expiado, é obrigatório. Mas quando eu tenho o meu pecado expiado, o meu coração é transformado, agora voluntariamente eu entrego ao Senhor. Não por constrangimento, não por força, mas voluntariamente. Veja como é que esse princípio é entendido no Novo Testamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, Paulo diz assim, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Veja, a igreja da Macedônia era uma igreja pobre. E eles imploraram para que os apóstolos pudessem ir ali e arrecadar uma oferta. Não era dízimo.
Não era obrigação, era oferta. E a oferta, ele diz depois, é fruto de um coração que superabundou em riqueza e generosidade. Isso é uma igreja que aprendeu o que é generosidade. Com quem eles aprenderam? Meu coração foi transformado. Eu que não merecia nada, Deus me deu tudo. Então, se Ele me deu tudo, então tudo é dele. Eu generosamente ajudo o meu irmão. Não é por obrigação, simplesmente. Veja, por obrigação você tem que entregar a sua vida, por obrigação você tem que entregar 10% da sua renda. Isso é obrigação. Mas um coração que foi transformado, ele não faz só obrigação. Porque quem faz só o que é obrigado é o pior dos servos. Você não quer nem como funcionário da sua empresa. Mas o generoso é o que dá acima do que foi pedido. Isso não só em dinheiro, isso não só em finanças, mas toda a vida. Capítulo 9 da mesma carta, ele diz, verso 6. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja, Deus ama a quem tem um coração generoso. Deus não ama quem dá simplesmente por obrigação. Eu vou para o culto domingo de manhã e de noite. Terminou aquilo ali, acabou minha obrigação. Eu faço as coisas que são me dadas, eu faço até onde eu tenho obrigação. Então, se eu assumir algum tipo de trabalho, né, no meu emprego, eu só faço exatamente o que está ali acordado, nem 1 milímetro sequer, porque você só faz por obrigação. O coração do crente não é um coração apegado simplesmente à obrigação. É um coração que vai além do que foi obrigado, porque ele faz com alegria. Quando você faz uma coisa com alegria, você não faz só o que lhe é mandado. Pense naquele seu hobby, naquela atividade que você tem, se alguém não for lá e disser assim, pare, você não para. Porque não é por obrigação, é por alegria. E aí quem faz por alegria faz mais do que foi pedido. É mais do que hora, irmãos, de nós repensarmos a maneira de lidar com as coisas de Deus. Se você tem vindo para o culto, se você tem feito aquilo que foi colocado para fazer no reino de Deus, por obrigação, repense a sua vida. Se você é esposa e tem feito as suas atividades no lar, com seu marido, com seus filhos, simplesmente porque é sua obrigação, repense o seu procedimento, porque não é procedimento de quem foi alcançado pela generosidade do Senhor. Se você é homem e estuda ou trabalha só por obrigação, jovem, repense a sua vida. Porque esse não é um sentimento de quem é crente, fazer as coisas por obrigação. Eu faço por generosidade, voluntariamente. E aí, o espírito voluntarioso é diferente do trabalho voluntário. Porque as pessoas confundem isso. Meu trabalho na igreja é um trabalho voluntário, então eu faço quando eu puder. Não, seu trabalho na igreja é com espírito voluntarioso, mas não é trabalho de voluntário. Deus não lhe chama de voluntário, Ele chama de servo. Você não é servo da igreja, você não é funcionário dessa casa, você é servo do Senhor. Então você não é voluntário no reino de Deus. Volte comigo para Levítico.
ainda existem outros princípios a serem explorados. Veja, as outras ofertas, você tem algumas pessoas que são beneficiadas pela oferta. Primeira oferta de holocausto, só Deus recebia a oferta, era toda consumida. A segunda oferta, a de manjares, parte era entregue no altar e a outra parte, que era considerada coisa santíssima, era entregue aos levitas para o sustento dos pastores da igreja. Então assim funcionava. Mas essa oferta, a oferta pacífica, ela não tem esse caráter. Uma parte e uma pequena parte é entregue ao Senhor no altar. Nós vamos ver quais são as partes a serem entregues. Uma outra parte era entregue aos sacerdotes e uma terceira parte voltava para o próprio adorador. Que coisa! Deus, os sacerdotes e o próprio adorador, todos eles vão consumir parte daquela oferta. Você não consegue ver isso com tanta clareza aqui, mas abra comigo Levítico 7, onde Moisés vai retomar esse mesmo raciocínio. Verso 15. Veja, o verso 11 anuncia: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Ele está retomando o assunto do capítulo 3. No verso 15 ele diz: mas a carne do sacrifício de ação de graças, a sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Veja, então, vai ser comida aquela oferta, parte consumida no altar, parte consumida pelos sacerdotes e uma terceira parte consumida pelo próprio adorador. Nós vamos ver qual é o significado disso. Mas antes disso, voltando para Levítico 3, você tem um ponto aqui a ser tratado que você não vai ver em outra oferta. Olhe, o verso 1 do capítulo 3 diz assim: se fizer de gado, seja macho ou fêmea. O verso 6 diz novamente: se for de gado miúdo, seja macho ou fêmea. Veja, agora não há mais uma prescrição para que seja só macho. Por que isso? Qualquer oferta que ela tiver um caráter completamente redentivo, ou seja, que seja para expiação de pecado, duas coisas têm que acontecer. O animal tem que ser perfeito e tem que ser macho. Tem que ser macho. Se for uma oferta pacífica, não tem esse caráter. Você pode entregar macho ou fêmea. Agora, se você lembra do holocausto, o holocausto tinha animais grandes, pequenos, né, e médios. Você tinha 3 tipos de tamanho de animais. Por quê? Porque é para expiação de pecado. Então, se é para expiação de pecado, todos precisam ter oportunidade de ter o seu pecado pago. Então, tem que ter animal de todo tamanho, para todas as classes sociais poderem ter o seu pecado perdoado. Esse é o princípio aqui do holocausto. Na oferta pacífica, não. Você tem gado miúdo, carneiro e cabra. Não tem animal pequeno. Ora, por quê? Porque não é obrigação, é voluntário. Então, até a família pobre, ela poderia simplesmente, se ela não tem condição alguma, não entregar, porque é mais do que a obrigação. Mas ela podia passar tempos e tempos juntando, até o dia dela poder entregar uma cabrinha lá, como oferta voluntária. E aí não tem problema se é macho ou se é fêmea, porque não é redentivo. Certamente tem algum princípio redentivo aqui, porque tem sangue, mas não é para expiação de pecado. Porque aquele que vai morrer pelo meu pecado,
ele não precisa ser só perfeito. Ele tem que ser perfeito e tem que ser macho. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado e por outro homem vai entrar a justiça. Porque a aliança foi feita com um homem, então só outro homem pode morrer pelo meu pecado. É representatividade da masculinidade divina. Deus não é esse Deus feminino que está sendo pregado. Deus é considerado filho do homem. A divindade de Deus é descrita assim: ele é filho do homem. Então só o macho vai representar o pecado, tanto do homem quanto da mulher. A mulher não é representada por outra mulher, a mulher também não é representada por qualquer homem, mas pelo filho do homem. Você percebe como o culto, ele precisa ter essa expressão muito clara no nosso meio. A masculinidade de Deus. Deus não é um Deus feminino. Veja, qual é o problema de ser da feminilidade? Ela é exaltada por Deus. Ela é exaltada, mas no seu próprio lugar. A mulher, como mãe de filhos, vai ser preservada, honrada, glorificada por Deus quando ela faz aquilo que é próprio da sua natureza. Ela é mulher. Mas Deus não é mulher. Deus não tem sexo, mas quando Ele se apresenta, é como homem. Semana passada, na nossa reunião, no sábado, sobre masculinidade e feminilidade bíblica, tratávamos com o livro do Douglas Wilson, um capítulo específico falando sobre isso. A necessidade do retorno à masculinidade bíblica no culto. Então, veja como as coisas são feitas, qual é a representatividade. Você entra numa igreja bíblica e à porta da igreja existem homens que estão guardando as portas daquele lugar. São os diáconos da igreja. Por que não mulheres? Porque a diaconia, ela representa Cristo. Cristo é o servo por excelência. A diaconia é como o Senhor. Então, quando eu entro na igreja, quem guarda as portas da igreja são os homens de Deus. Então, você entra no lugar onde o povo de Deus está congregado. E a voz que você ouve é a voz de um homem falando. E aquele homem que fala, o ministro do Evangelho, é como o próprio Deus falando. Então veja que confusão há na cabeça de alguém que chega na igreja, tem diaconisa, tem uma mulher dirigindo o culto. Que confusão, porque quem é Deus? E aí começa o louvor e a tragédia aumenta. Porque é aquele louvor feminino, antropocêntrico, meloso, os homens se derramando, chorando, sem pensar no que estão fazendo, as mulheres rodopiando, aquela loucura, e uma mulher à frente, guiando tudo aquilo, voz feminina, guiando o culto. Então, o conteúdo do louvor é masculino. Veja, quando você canta a salmodia, é um guerreiro contra os seus inimigos. Ele vai contra o seu Senhor, levanta-te contra os meus inimigos. Adestra a minha mão. Ele diz, o guerreiro diz, Senhor, quando eu for para a guerra, adestra a minha mão, os meus dedos, para que sejam rápidos, velozes contra o meu inimigo. Isso é masculino. E o povo canta. Então a voz que se ouve é aquela voz misturada, homens e mulheres. Mas é um canto que revela o ser de Deus, a masculinidade do nosso Senhor. Ora, se você tiver o seu coração muito apegado
esse mundo, você está dizendo aí, que machismo. Então pense muito bem a respeito da sua fé, porque você só vai ser salvo ou salva por um homem. Uma mulher não vai lhe salvar. Assim pensam os romanos. Nossa fé é masculina. Deus é filho do homem. Então o ritual prossegue, Levítico 3 ainda. O ritual, ele ganha contornos de refeição. A refeição é uma refeição pactual. Nós já vimos alguns versículos, né, que falam sobre essa refeição, mas vai ficando cada vez mais claro, o verso 3, do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito oferecerá. Se trouxer um cordeiro para a sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. O que é que vai ser feito agora? Você vai trazer a sua oferta, né? Lembre-se, eles vinham cantando os salmos, né? Isso é apontado por Gordon Venningham, e ele aponta os salmos que são cantados, o Salmo 26, o Salmo 50, o Salmo 107, o Salmo 106, eram salmos que eles iam à porta da tenda da congregação, cantando, dizendo, nós vamos oferecer a oferta ao Senhor. Eles iam até ali assim, e aquilo ali não com sentido de justificação, não é o ponto aqui, a justificação, mas a gratidão por aquilo que o Senhor fez. E a oferta é chamada oferta pacífica. É interessante porque há uma grande disputa a respeito da palavra que foi traduzida aqui por pacífica. Alguns vão dizer que em outros lugares é usada como um presente. Então, eu estou trazendo um presente ao Senhor. Outros vão dizer que é uma renovação do pacto, a renovação do pacto ao Senhor. Não tenho dúvidas que esses aspectos devem ser retidos, mas o ponto principal da palavra e a raiz da palavra, ela remonta a uma muito conhecida, até por aquele que não tem conhecimento quase nenhum de hebraico, a palavra shalom, né, que na maioria das vezes é traduzida por paz. Então, a oferta é uma oferta de paz, por isso que é traduzida por pacífica. Shalom, né, é a palavra paz, e essa oferta, shelamim, ela vem da mesma raiz da paz. Ela vai ser dividida em alguns outros tipos de ofertas. Nós vimos isso em Levítico 7, oferta de confissão, oferta de voto, oferta voluntária. Mas a espinha dorsal dessa oferta é pacificação diante do Senhor. Eu vou ter paz com Deus. É preciso, irmãos, que quando você pensa em paz, seja retirado aquela ideia, né, de pacifismo da nossa época. O que é paz? Eu vejo uma paisagem e digo assim, que paz que eu sinto aqui. Ora, outros vão poder sentir paz, né, numa paisagem completamente distinta. Então, se a paz for colocada segundo o coração humano, ela vai ganhar contornos diferentes, dependendo de quem está relacionando ali a paz. Então, que paz é essa que Deus está falando aqui? O que é paz no sentido bíblico? Abra comigo, 2 Samuel, capítulo 7.
Verso 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. O que é descanso? É paz. Como é que foi alcançada a paz de Davi? O Senhor derrotou todos os seus inimigos. Esse é o princípio bíblico para paz. Paz é, todos os meus inimigos foram mortos, agora eu tenho paz. Então, enquanto tiver um único inimigo de pé, eu não tenho paz. Essa é a expressão de um guerreiro não descansa enquanto não acaba com seus inimigos. E aí é necessário rever a estrutura do saltério. Como é que começa o Salmo 1 e o Salmo 2? Você tem o bem-aventurado que ama a lei do Senhor, que se submete à lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, e o ímpio, que é contrário ao bem-aventurado. No Salmo 2, o ímpio se levanta e se junta muitos ímpios contra o bem-aventurado. Começa a batalha. Então Deus vem e no Monte Sião unge o rei, o seu filho, e ele destroça os inimigos. Ali é o prefácio do saltério. Capítulo 3, nós já vimos isso aqui. O capítulo 3 começa a luta, a discussão, o embate. Eu contra os meus inimigos. E aí todo o salmo vai sendo desenrolado dessa maneira. Até que no final, nos últimos 5 salmos, os inimigos foram todos derrotados. 5 doxologias, porque há paz com o Senhor. Meus inimigos derrotados, houve paz com Deus. Quem está sendo anunciado aqui? Cristo. Cristo derrotou os nossos inimigos na cruz do Calvário. Ele disse que virá para derrotar o último inimigo, que é a morte. Paulo deixa isso claro, 1 Coríntios 15. A morte já está derrotada de antemão na cruz. Então, sabendo de tudo isso, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, diz que, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, o Cordeiro de Deus, que destroçou os nossos inimigos, que derrotou os nossos inimigos, tendo fé nele, sendo justificado nele, temos paz com Deus. Então, a oferta pacífica é um novo estado de espírito que eu tenho diante do meu Senhor. Se o meu pecado foi expiado em Levítico 1, se eu sentei à mesa com o Senhor em Levítico 2, eu tenho paz com Deus, oferta pacífica. Então, se a oferta é de paz, se acabou a inimizade, o que é que eu dou ao Senhor? Volte comigo para Levítico 3, a última parte. Esses versículos que nós lemos, eles citaram muitas vezes. Os rins, veja, verso 4, rins, gordura, lombos, redenho e fígado. O que é isso? Gordura, rins, fígado. Por que essas partes vão ser entregues ao Senhor? Calvino diz que a gordura é a parte especial da carne do animal. Veja, isso é para desespero de muitas pessoas da nossa época, a gordura que é tido como algo ruim. Mas no princípio bíblico é aquilo que há de melhor, aquilo que superabunda, porque o que é a gordura? É o que passa do normal. Então, é a gordura. O que é que eu vou oferecer a Deus? Eu não vou oferecer carne magra. Eu ofereço do Senhor a gordura. O que é a gordura? O melhor que eu posso dar. Por que eu vou dar o melhor de mim?
Porque Ele não deu o melhor simplesmente. Ele deu tudo. O cordeiro morto no holocausto foi o melhor de Deus, perfeito. Ele deu tudo. O que é que eu vou dar ao Senhor? Toda a minha vida. Eu não vou dar o último. Eu não vou deixar a pior parte para Deus. Depois que eu fizer tudo, depois que eu tiver tempo de tudo, aí eu vou ver se tem um tempinho para Deus. É o primeiro. É o melhor. Veja como nós pecamos, irmão. O tempo que sobra para Deus é aquele tempo que eu já estou com sono. É o pior tempo que tem. É o que eu dou para o Senhor. O tempo que eu tenho para colaborar com alguma coisa no reino de Deus é o seguinte: eu vou olhar toda a minha agenda. Se todos os meus compromissos estiverem todos completos e sobrou uma vaguinha, eu vou pensar se eu vou dar alguma coisa para o Senhor. E do meu dinheiro vai se sobrar depois das minhas contas. O que é que muda o nosso coração? É quando eu sei. Veja, não é porque todo domingo está sendo falado isso aqui, e eu vou ter que ter agora um momento especial no culto, para que haja um sermão sobre o dízimo, para que todo domingo a pessoa traga a sua parte ao Senhor. Não, é porque o meu coração entendeu. Ele deu o melhor. Ele deu as primícias. Eu vou fazer o mesmo. O melhor de mim. É a gordura. E aí vem o outro princípio que sobrou. É a gordura, os rins, o lombo e o fígado. O que é que isso tem a ver? Rins, fígado. Abra comigo. Salmo 16. Salmo 16, verso 7. Verso 7 diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Veja a palavra aqui que foi traduzida para coração, não é coração, é rins. Porque uma tradução literal seria: pois até durante a noite os meus rins ele me ensina. Não faz sentido nenhum na nossa cultura. Rins, fígado. Por que eles falavam assim? Abra comigo agora, Salmo 73. O Salmo 73, conhecido porque há uma aflição muito grande do adorador, quando ele vê que os ímpios, os seus inimigos prosperam e ele não prospera, ou ele não percebe a prosperidade. Ele diz no verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Veja que você que aprendeu aqui a respeito do paralelo, a primeira verdade junto da segunda, não faz sentido. Ele disse coração, depois falou de entranhas. Mas se eu disser assim, quando os meus rins se amargaram e as minhas entranhas se comoveram, aí você vê, aqui é um paralelo perfeito. Porque os rins é a mesma coisa das minhas entranhas. O que é que o texto está dizendo aqui? Na nossa cultura, coração quer dizer a fonte das minhas emoções, o mais profundo do meu ser. Eu digo assim, eu amo aquela pessoa de todo o meu coração. Você entende? Ele ama do mais profundo do ser dele. Mas numa linguagem bíblica, numa linguagem judaica, ele dizia, eu amo aquela pessoa de todos os meus rins. Ou seja, de todas as minhas entranhas, de todo o meu fígado. Porque o que é mais interno do que isso, né? A emoção, a gente diz assim, eu vi aquela pessoa partindo,
me deu um aperto no coração. Eles diziam, deu um aperto na barriga, deu um aperto nos meus rins, porque aqui é o mais profundo do meu ser. E na segunda parte desse paralelo você percebeu, e as entranhas se me comoveram. Agora perceba que esse princípio ele vai estar no Novo Testamento. Abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Verso 15. Paulo falando do seu grande amigo Tito, ele diz, e o seu entranhável afeto, ou seja, o afeto que vem dos rins, que vem do fígado, o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Se fosse uma tradução, né, mais próxima dos nossos dias, seria, e o seu coração está completamente entregue, e esse amor cresce mais e mais. Mais uma vez, Paulo vai dizer isso aos Filipenses. Abra comigo, Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Se há afeto lá do profundo do seu coração ao Senhor, então Ele vai dar a ordem. De onde é que Paulo tirou esse tipo de linguagem? De onde é que os salmos tiraram aquela poesia? De Levítico 3. Não tenha dúvida disso. Levítico 3 está dizendo qual é o princípio neotestamentário para me entregar ao Senhor. Eu dou a gordura, eu não dou o último, eu dou o que é melhor, e eu dou todo. Eu entrego tudo ao Senhor. O mais profundo do meu coração é do Senhor. Todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, todas as minhas angústias, todos os meus projetos, todos os meus planos, o que eu penso a respeito do casamento, o que eu penso a respeito de filhos, o que eu penso a respeito de trabalho, o que eu almejo como cristão, o que eu almejo como pai de família, tudo, em primeiro lugar, entregue ao Senhor. Eu não vou pensar nada à parte do Senhor, porque Ele está no mais profundo do meu ser. Ele é o melhor, por isso que Ele diz, se vocês me ouvirem, vocês comerão do melhor da terra. A palavra lá é da gordura da terra. Então, à medida que eu dou o melhor, eu me lembro, Ele já deu o melhor, e Ele vai retribuir novamente com os benefícios do melhor dessa terra. Quem mais merece o que é melhor da sua vida? Nem você, nem o seu esposo ou esposa, nem seus filhos, nem seus amigos, nem absolutamente ninguém merece algo melhor do que Deus. Porque lembre-se, a maior inimizade que nós temos não é com o nosso próximo. Em primeiro lugar, teve que ser tratado o meu relacionamento com o Senhor. Eu me entrego completamente a Ele. E agora vem o benefício. Ele me dá o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? Viver em paz. Aqueles que acreditam nisso, buscam ter paz não somente consigo. Volta comigo para 2 Coríntios 5.
verso 18, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus. Veja, ele primeiro deu tudo, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em primeiro lugar, você precisa se reconciliar com Deus, se você não o conhece. Mas se você já está em paz com Deus, inevitavelmente vem a consequência. Você vive em paz com o seu semelhante. Então, se você chegou aqui com um problema com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus pais, com seus irmãos, com qualquer pessoa, e você afirma que já tem paz com Deus, saia daqui e procure reconciliação com quem você não está em paz. Porque não existe paz com Deus e guerra com o meu próximo. A paz com Deus é a paz que me leva a ter amizade, não com o mundo, mas com o meu próximo. Em segundo lugar, não confunda a paz desse mundo com a paz de Deus. Muitas pessoas acham que ter paz é viver vida tranquila, é ter uma boa renda, é viver sem briga dentro de casa. Muitas pessoas foram para o inferno tendo uma família equilibrada, tendo uma vida tranquila e com uma excelente renda. O seu problema não é esse. Você primeiro precisa buscar ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, primeiro o cordeiro precisa morrer no seu lugar. E você crê nele. Qual é a consequência disso? Ele lhe chama aos manjares do reino. Você busca o batismo, você busca sentar à mesa do Senhor. Qual é a consequência de tudo isso? Você vive em paz com Deus. Que o Senhor abençoe, irmãos, e nos dê paz com Ele e com o nosso semelhante.